na sua opinião, o que a Fundação ainda pode fazer durante esse período? Quais são as metas para esse próximo período? Nós temos 3 metas para desenvolver no próximo ano. A primeira delas é consolidar a Fundação Cultural Palmares como uma instituição pública referência no plano internacional na formulação de políticas públicas de cultura para o desenvolvimento, a divulgação e o fortalecimento da cultura negra. Então, nós queremos nos transformar numa referência. E, nesse sentido, a consolidação do Centro Nacional de Formação e Referência Negra será fundamental. E nós vamos consolidá-lo tanto enquanto políticas, e aí os mapeamentos são os primeiros trabalhos nesse sentido. Nós vamos mapear as irmandades religiosas no Brasil, depois vamos mapear as manifestações culturais ligadas a folias de reis, maracatu, congada, jongo. Nós vamos fazer isso e vamos fazer um mapeamento piloto da América Latina. Um segundo desafio que nós temos é apresentar para os próximos 10 anos pelo menos indicadores de uma política pública de cultura para a comunidade negra brasileira. Nós vamos realizar um seminário nacional intitulado Diagnósticos e Perspectivas para uma Política Pública de Cultura, com pelo menos 120, 150 intelectuais da comunidade negra brasileira, para que a gente possa ter um documento, né, para apresentar e dar como subsídio para quem vem aí tocar esse trabalho daqui para frente. E, por fim, fazer com que nossa intenção é fazer com que as manifestações culturais de origem quilombola possam também ser inseridas nas políticas públicas de cultura, que até o presente momento ainda não são. E, nesse sentido, nós estamos pretendendo realizar no próximo ano uma Feira Nacional da Cultura Quilombola, né, juntando toda essa produção que está escondida nos rincões do nosso país, né, por conta das agruras e dos dissabores que esses nossos representantes, esse nosso povo teve ao longo da história, e a gente pretende realizar nacionalmente como uma maneira também de deixar consolidado a política de remanescente de quilombo. Em Brasília seria isso? Em Brasília, já que a Palmares é a porta de entrada das comunidades quilombolas para o acesso aos bens e serviços públicos. Somos nós que, digamos assim, simbolicamente damos a certidão de nascimento, porque o primeiro certificado de reconhecimento por parte do Estado da comunidade quilombola é feito pela Fundação Cultural Palmares. Eu creio que se a gente cumprir bem esses três trabalhos aí que são enormes, que nós temos a fazer, nós poderemos dizer que deixamos um saldo positivo na nossa administração, junto com aquilo que eu falei anteriormente aqui na entrevista. Eu peço ao Zulu Araújo, presidente da Fundação Palmares, que faça as suas considerações finais. Nessa entrevista em que ele falou de religião, das relações com a África, das relações com a América Latina, as relações, enfim, as questões que dizem respeito ao movimento negro brasileiro, uma pauta, né, que o movimento negro já se debruça sobre ela. Eu peço que ele faça as considerações finais nessa entrevista à Afropress. Olha, em primeiro lugar, eu queria parabenizar a você, Dorival Vieira, pela criação, pelo trabalho e pela perseverança com a Afropress. Acho que esse instrumento que a comunidade negra criou através de você tem sido de grande valia para que a gente possa não apenas defender as nossas ideias, mas que a gente também possa dialogar com a grande imprensa, dialogar com os outros órgãos da imprensa brasileira. E o Afropress tem sido um exemplo nesse sentido. Ou seja, tem contribuído de forma positiva, não apenas instigando a discussão interna, que esse é um outro grande papel que eu acho importante da imprensa, e não é porque a imprensa é afro-brasileira que não tem que cumprir esse papel, tem que polemizar, tem que instigar, tem que criticar. É importante isso, eu acho que você vem fazendo isso com grande maestria, mas também vem denunciando, né? Denunciando com vigor, apontando com vigor as manifestações racistas existentes dentro da sociedade e que muitas vezes não têm o devida divulgação na chamada grande imprensa. Então eu gostaria nesse final de parabenizar a imprensa alternativa negra brasileira na pessoa do nosso querido jornalista Dorival Vieira. Obrigado.
Queria agradecer mais uma vez ao Zulu Araújo, presidente da Fundação Cultural Palmares, que falou sobre vários temas nessa entrevista à Afropress, né, e que estabeleceu algumas metas que ele ainda pretende cumprir ao longo do seu mandato, né, que termina o ano que vem com o término do governo do presidente Lula, e que nós esperamos que essas bandeiras, né, elas continuem, né, sendo executadas, porque elas representam um Brasil com mais igualdade de oportunidades para todos, com mais democracia, com cidadania plena, enfim, um Brasil melhor, como bem disse o Zulu Araújo, para todos.